Hoje vamos estudar Mosias 28, a conversão pessoal e compartilhar o Evangelho. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou coordenador de seminário e o objetivo desse estudo aqui hoje é aumentar o seu desejo e o meu desejo de compartilhar o Evangelho. Nós temos várias situações na vida, várias experiências na nossa vida que são oportunidades, ou podem ser oportunidades da gente falar sobre coisas que a gente gosta, ou coisas que a gente já vivenciou e quer compartilhar com alguém. Então, tem diversas coisas que a gente pode fazer nesse sentido de falar sobre ah, as coisas que têm acontecido na nossa vida. Em especial, nós podemos aproveitar a oportunidade para falar sobre o Evangelho. Que experiências você já teve? Eu queria saber, né? Que experiências você já teve ao compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Eu sei que aqui é um vídeo, né? Então você não vai poder falar para mim, mas só pensa nessas experiências. Vai ser importante para que durante essa aula você não somente sinta o Espírito, mas consiga poder lembrar de coisas que vão ajudá-lo ou ajudá-la a continuar compartilhando o Evangelho e levando a felicidade para as pessoas. Após sua conversão, aqui nós estamos estudando Mosias 28, né? E após sua conversão, os filhos de Mosias se dirigiram ao rei, né, para poder pedir a permissão dele para pegar o Evangelho ali aos Lamanitas. Primeiro, o rei Mosias perguntou ao Senhor sobre, né, essa oportunidade ou até mesmo esse pedido que eles fizeram de poder pregar o evangelho aos lamanitas. Então, primeiro ele perguntou porque era um povo que rejeitava ali os nefitas. Então, era um risco deles irem pregar o evangelho lá. Então, primeiro foi o que ele fez. Ele orou ao Senhor, o rei Mosias orou para perguntar a ele sobre essa decisão deles, né, dos filhos dele, ir lá pegar o evangelho. E depois ele permitiu que os filhos pudessem levar a palavra de Deus aos lamanitas. Isso vocês vão encontrar no versículo 1 ali, quando vocês forem ler. Tá? A gente vai poder tratar de alguns versículos aí do capítulo 28 hoje. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar aqui para a gente ponderar durante esse estudo quais são algumas coisas que você gostou tanto na sua vida que você desejou já compartilhar com outras pessoas? Tem coisas que aconteceram na sua vida ou que você aprendeu ou descobriu, né, que você gostou muito e você desejou compartilhar isso com algumas pessoas. Pode ser, de repente, um livro que você leu. Gostei tanto desse livro, nossa, queria tanto falar para alguém desse livro, né? Pode ser uma bola de vôlei, né? Você ganhou uma bola de vôlei e você fala, poxa, eu gostaria de jogar com alguém, né? Não dá para jogar sozinho. Até dá, mas é melhor jogar com alguém. Uma bola de futebol, por exemplo, né? Pode ser também você querer compartilhar aquilo que você ganhou com alguém. Ou mostrar ali o seu novo kit de maquiagem, né? Não sei. Ou talvez um filme muito bom que você assistiu e você quer compartilhar com seus amigos, com alguém da sua família. Já aconteceu de você ter essa vontade de compartilhar algo que você recebeu, ganhou, ou enfim, né? E desejar compartilhar, como esses exemplos que eu citei? Pensa um pouquinho aí, porque agora a gente vai ver uma citação do Elder Bednar, que ensina como é comum a gente compartilhar coisas que são significativas para nós, né, que tem um significado importante. Então, a gente vai ver agora nesse vídeo ele explicando um pouquinho sobre isso. Ok, isso é uma delícia. Experimenta. Isso não é legal? Que da hora! Você tem que ler isso, é muito engraçado. Agora ouve essa. Legal.
Bom passe, cara. Valeu. Obrigada. É sério? Sim. Nós vamos? Sim. O ato de compartilhar com as pessoas as coisas que nos são mais significativas ou que nos ajudaram não é nada incomum. Esse mesmo padrão é especificamente evidente em questões de grande importância e consequência espiritual. O convite que lhes fazemos de aprender e colocar nossa mensagem à prova decorre dos efeitos positivos que o Evangelho de Jesus Cristo teve em nossa vida. Às vezes, podemos ser desajeitados, ou bruscos, ou até mesmo insistentes em nossas tentativas. Nosso simples desejo é o de compartilhar com vocês as verdades que são de maior valor para nós. Tem uma parte em especial que eu separei aqui, que é essa citação que ele colocou. Falando sobre o nosso desejo como membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, de compartilhar com as outras pessoas. Então, ele explicou um pouquinho para as outras pessoas por que às vezes a gente tem esse desejo, como a gente se sai, né, compartilhando o Evangelho, alguns membros. E ele disse: o convite que lhes fazemos de aprender e colocar nossa mensagem à prova decorre dos efeitos positivos que o Evangelho de Jesus Cristo teve em nossa vida. Por exemplo, eu tive um efeito muito positivo do Evangelho em minha vida. Ele não me restringiu a nada, pelo contrário. O Evangelho ele me trouxe muita liberdade de fazer muita coisa. Então, essa liberdade que eu recebi e essa alegria que eu tive, eu, né, desejei colocar em prática isso, né, e compartilhar com as pessoas o Evangelho. Às vezes, ele continua ali, né? Às vezes, podemos ser desajeitados ou bruscos, ou até mesmo insistentes em nossas tentativas, nessas tentativas, né, de pregar o Evangelho. E ele continua também: nosso simples desejo é o de compartilhar com vocês as verdades que são de maior valor para nós. Esse é um simples desejo, é o que mais a gente quer, né, em relação ao Evangelho de Jesus Cristo e essa alegria que a gente sentiu e sente até hoje, né? É o que acontece comigo, né? Bom, continuando aqui, após a sua conversão, os filhos do rei Mosias, eles pregaram o Evangelho em sua própria terra, procurando reparar aqueles erros que eles fizeram. Lembra? Eles perseguiam os membros da igreja, falavam muito mal da igreja, até que eles decidiram, né, depois de serem convertidos, eles decidiram corrigir isso, esses erros que eles fizeram, pregando o Evangelho ali na sua própria terra. E um exemplo disso está aqui em Mosias, no versículo 1, que eu falei agora há pouco, né? No capítulo 28. Vou ler aqui para a gente. Ora, aconteceu que depois que os filhos de Mosias fizeram todas essas coisas, reuniram um pequeno grupo e voltaram para junto de seu pai, o rei, e pediram-lhe que lhes concedesse licença para subirem juntamente com os que haviam escolhido a terra de Nefe, para pregarem as coisas que haviam ouvido e comunicarem a palavra de Deus a seus irmãos, os lamanitas. Então agora é um pedido que eles fizeram, além de tentar reparar seus erros ali na própria terra, eles queriam levar esse evangelho um pouco além, inclusive para os seus próprios inimigos. Olha, né, como eles estavam seguindo ali já o exemplo de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele ensinou: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Olha que exemplo que o Salvador nos deu. E eles ali, ó, né, mesmo antes da vinda de Cristo, dessa vinda, né, que ele iria nascer ainda, né, poder passar por tudo que passou aqui, ser crucificado, ressuscitar. Antes de tudo isso, o rei Mosias, ele tinha ali os seus filhos. E os ensinamentos que o rei Mosias deu a eles foi exatamente isso, né, de seguir os passos do Salvador, que viria logo mais. E hoje não é diferente. Nós esperamos a vinda de Cristo, a segunda vinda dele, para nos ajudar a poder continuar levando alegria a todas as pessoas. A primeira pergunta que nós temos, então, em relação a tudo isso que a gente ensinou agora é:
Bom, primeiro você vai ler 5 versículos ali de Mosias, do capítulo 28, tá? Então você vai ler lá, Mosias 28, do 1 até o 5, e vai responder: o que os filhos de Mosias desejavam? A gente já viu aí um pouquinho no versículo 1, né? E por que que eles desejavam isso? Coloca lá. Lembra que para você acessar, colocar a resposta dessa pergunta, é num link que está na descrição desse vídeo. Tá? Então coloca lá a sua resposta. Não esquece de colocar os dados do seu professor. Você vai precisar colocar o seu e-mail e também o e-mail do professor. Confere se está direitinho lá, para que suas respostas vão para o seu professor lá. Tá bom? Então vai lá na primeira pergunta e depois responde lá, onde vai estar a primeira pergunta. Tá? Isso aqui. Aí depois você responde lá onde está a primeira pergunta também, essa segunda parte. Quais palavras ou frases chamaram sua atenção nesses versículos aí? Tem algumas frases de impacto ou algumas palavras, né? Então, que os filhos de Mosias ali, né, eles falam. Então, coloca aqui para a gente também as frases ou as palavras que chamou sua atenção. E, por fim, responda. O que você aprendeu sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo nesses versículos? E continuando, gosto muito dessa citação aqui do Elder Oaks, né? Até fala sobre uma verdade que a gente acabou de aprender. Qual é a verdade? É que à medida que nossa conversão ao Senhor se aprofunda, nosso desejo de compartilhar o Evangelho aumenta. Ou seja, quanto mais convertidos estamos, né, ao Senhor, ao Pai Celestial e Jesus Cristo, mais a gente tem o desejo de compartilhar o Evangelho. O presidente Oaks, da primeira presidência, ele confirmou essa verdade quando ele disse: a intensidade de nosso desejo de compartilhar o Evangelho é um grande indicador do grau de nossa conversão pessoal. E isso é uma verdade, né? Porque quando a gente sente o desejo, sem ser forçado ou compelido a fazer, né, a compartilhar o Evangelho, isso mostra que a gente está cada vez mais convertido ao Evangelho. Quanto mais de coração a gente fizer as coisas do Senhor, principalmente compartilhar o Evangelho, mais a gente vai estar vendo ali os sinais da nossa conversão. E algumas coisas que a gente pode fazer, principalmente agora, nessa parte do nosso estudo, mas também podemos fazer em outros momentos, né, da nossa vida, ou alguns dias, né, que a gente está tendo aí da nossa vida, é reservar um momento para fazer uma lista ali de preocupações que talvez você, eu e outras pessoas podem ter sobre compartilhar o Evangelho. Existem algumas preocupações. Algumas delas, por exemplo, são essas aqui, ó. Separei aqui, tá? Por exemplo, não tenho sido o melhor exemplo de viver o Evangelho. Então, às vezes, você pensa, bom, eu não sou um grande exemplo de viver o Evangelho. Como que eu vou compartilhar isso com alguém? Então, pode ser um medo que você tem, uma preocupação aí. Um outro medo tenho medo de ser rejeitado. Vou falar do Evangelho para alguém, a pessoa vai falar, não quero ouvir, o que você está falando aí, né? Às vezes a gente tem um medo da rejeição. Aí uma outra preocupação não tenho certeza se estou convertido o suficiente para compartilhar o Evangelho. Então, essa última aí está um pouco ligada na primeira ali, né? Que não tenho sido o melhor exemplo de viver o Evangelho. Então, a segunda fala um pouquinho sobre isso também, né? Que eu não tenho certeza se eu estou convertido o suficiente para compartilhar o Evangelho. Eu vou dizer algo a vocês, um testemunho que eu tenho, que a gente só vai ter uma certeza mesmo se a gente está convertido o suficiente para compartilhar quando a gente dá o primeiro passo, começa de alguma forma a falar sobre coisas boas que a gente recebeu do Pai Celestial e de Jesus Cristo para as pessoas, bênçãos e coisas que têm feito a diferença na nossa vida. Isso já é o início de compartilhar o Evangelho. E aí eu separei uma delas para a gente poder responder aqui. Tenho medo de ser rejeitado. Então, pense sobre isso, tá? Tenho medo de ser rejeitado ao compartilhar o Evangelho. Esse é um medo que eu tenho, por exemplo, né? Você pode pensar isso. E pensando nesse medo, nós vamos responder aqui agora a segunda pergunta. Lembra? Aqui na descrição do vídeo tem um link. Se você não encontrar aqui, estiver difícil de ver, vai para o seu professor e pede lá, que ele tem esse link também. Tá? E lá você responde agora na segunda pergunta. Quais foram as razões pelas quais os filhos de Mosias queriam compartilhar o Evangelho, mesmo que muitos achassem que os lamanitas não o aceitariam? A gente sabe que existia uma grande possibilidade
dos filhos de Mosias, né, serem rejeitados ali ao pregar o evangelho para os lamanitas, porque eles não aceitavam nem ou falar, conversar com os nefitas. Então, quais foram as razões que os filhos de Mosias eles queriam compartilhar o evangelho com os lamanitas? Porque eles tinham um objetivo, eles tinham uma razão para isso, para ir lá compartilhar o evangelho com o inimigo deles. Tá? Então, onde você vai encontrar isso? Você vai ler lá em Mosias, no capítulo 28, que é o estudo de hoje, e vai lá no versículo 2 até o 4, e você vai poder encontrar a resposta aí dessa primeira parte da segunda pergunta. E depois, você vai lá responder a segunda parte, aí onde está lá, né, essa segunda pergunta, o que o Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo fez por você e pode fazer por outras pessoas, que pode ajudá-lo a vencer seu medo de ser rejeitado ao compartilhar o Evangelho. Então, o que o Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo pode fazer por você, ou por mim, ou por qualquer pessoa, que vai nos ajudar a vencer esse medo de ser rejeitado quando a gente compartilha o Evangelho? Tá bom? Responde lá. Aqui o link, lembra, o link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, e para a gente estar finalizando aqui o estudo de hoje, tem essa pergunta que a gente separou aqui para a gente poder debater um pouquinho. Tá? Como que eu posso compartilhar melhor o Evangelho com outras pessoas? Isso não quer dizer que eu não estou compartilhando o Evangelho ou a maneira como eu faço está errada, não é isso. É como eu posso melhorar. Se você já faz isso, você já tem facilidade de pregar o Evangelho, você pode melhorar ao compartilhar também, né? Continuar compartilhando. E também, né, quem não compartilha, tem medo, né, como esses medos que a gente falou agora há pouco, né? Algumas pessoas podem melhorar nesse ponto, nesse medo seu. Tá? Então, por isso eu separei aqui também uma citação do presidente, presidente interino, né, do Quórum dos 12, o presidente M. Russell Ballard, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele sugeriu um meio aqui eficaz, um meio que é muito bom para os membros da igreja compartilhar o evangelho. Olha o que ele disse aqui, ó. Vou ler para a gente. A chave do sucesso no trabalho de membro missionário era exercer a fé. Uma maneira de demonstrar a fé no Senhor e em suas promessas é, em espírito de oração, marcar uma data para ter alguém preparado para conversar com os missionários. Recebi centenas de cartas de membros que colocaram a fé em prática dessa maneira simples. Apesar de essas famílias não terem em mente ninguém a quem pudessem falar do Evangelho, marcaram uma data, oraram e, depois, falaram com muitas outras pessoas. O Senhor é o bom pastor. Ele conhece as ovelhas que foram preparadas para ouvir a sua voz. Ele nos guiará se buscarmos sua ajuda divina para transmitir seu Evangelho. Então, existem muitos meios, como o Elder Ballard, que o presidente Ballard falou, sobre compartilhar o Evangelho. Uma facilidade que a gente pode ter é isso, a gente colocar uma data, como ele falou aí, e orar. Então, por exemplo, faz um teste. É como ele falou aí, a gente poder fazer um teste da nossa fé, né? Exercer a nossa fé. Então, ele fala ali, ó, uma maneira, né? A gente fazer ali, colocar uma data, marca uma data, para ter alguém preparado para conversar com os missionários. Então, olha, Senhor, faz uma oração, né? Que ele fala ali sobre fazer uma oração. A gente ora e fala, Senhor, na data tal, eu quero ter uma família preparada para compartilhar o Evangelho. Mesmo que você não tenha ninguém, porque ele falou aqui, ó, recebi centenas de cartas de membros que colocaram a fé em prática dessa maneira simples, apesar de essas famílias não terem em mente ninguém a quem pudessem falar do Evangelho. Marcaram uma data, oraram e depois falaram com muitas outras pessoas. Então, a gente, não sei como que vai acontecer isso, mas eu sei que, como ele fala, o Senhor é um bom pastor, ele conhece as ovelhas que foram preparadas. Então, o que nós podemos fazer é isso, vamos marcar uma data, falar, Senhor, nessa data, vamos compartilhar o Evangelho com alguém, nós não sabemos quem, mas queremos compartilhar, nos ajude com isso, por favor. Aí o Senhor vai fazer a parte dele. Eu não sei como vai ser isso, mas eu sei que ele é capaz, ele tem todo o poder para ajudar as pessoas a receber o Evangelho. Isso não quer dizer que eles vão aceitar o Evangelho, lembra disso, tá bom? Por quê? Porque é o arbítrio. O Senhor respeita as escolhas das pessoas. Esse é o poder do arbítrio. Bom, então para finalizar aqui, vamos responder
a última, né, e terceira e última pergunta aqui desse estudo de hoje. Leia lá Amosias 28 agora, do versículo 6 até o 8, e responda. Lá no formulário, o link está aqui na descrição do vídeo. Que bênçãos o Senhor prometeu a Amosias? Responde aí, tá bom? E depois responde na mesma pergunta ali. Uma das coisas mais importantes que aprendi com os filhos de Amosias sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo foi... E aí responde lá, o que foi que você aprendeu aí? Uma coisa muito importante que você aprendeu sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo nesses versículos. Eu sei que o Salvador ele nos ama muito. Desde jovem, ele compartilhou o Evangelho. Desde muito jovem. Muitos queriam contrariá-lo, queria pegar ele em armadilhas para mostrar que o que ele ensinava não estava correto. Muitos doutores da lei, muitos mestres, enfim, muitos daqueles de, às vezes, alto escalão, queriam mostrar que não era certo o que ele estava ensinando. Mas por causa do poder que ele tinha em ensinar o Evangelho e a confiança que ele sempre teve no Pai Celestial, ele conseguiu converter muitos. E até hoje, ele converte o nosso coração com suas lindas palavras sobre o Evangelho dele mesmo, que ele mesmo pregou, o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que nós podemos ser membros missionários e também, mesmo que nós não sejamos membros, e estejamos aqui assistindo esse estudo aqui, né, ouvindo esse estudo, eu sei que nós podemos ajudar pessoas a ser mais felizes através do Salvador Jesus Cristo e do seu Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.